Essa é a história de um mulato brasileiro, da malandragem aqui do Rio de Janeiro. Presta atenção no nosso conto e vê se não dorme no ponto pra história que eu vou contar primeiro. Eu busco no mais velhos dos terreiros e tambores. Oi, eu sou Sheuri Mano Neves, produtora audiovisual e diretora. Trabalho na área há 17 anos. Olá, eu sou Tássia Duda, sou atriz, roteirista, diretora. Então, meu nome é Duda Neves, eu tenho 20 anos, eu tô no 6º período de Rádio e TV na UFMA. Sou formada em publicidade e propaganda, comecei na profissão sendo produtora mesmo, na TV Meio Norte, no Piauí. E depois disso fui para agência de publicidade até trabalhar como freelancer. A minha história com cinema começou recentemente, em 2017, com o filme Aquarela, o curta-metragem Aquarela, que foi ganhador do Festival de Gramado em 2018. E de lá pra cá tenho feito documentários, fiz 2 longas metragens, né, que foi o De Repente Drag e o Arcanos recentemente. Comecei no cinema, acho que desde muito cedo. Eu tenho um tio que é documentarista, o Murilo Santos. E acho que desde criança eu já estava assim, nessa atmosfera do cinema, entendendo como funciona um set de gravação. E quando eu fui morar em Recife, terminei minha graduação, comecei a estudar teatro lá. Então eu comecei muito já na minha fase adulta no teatro. Foi quando eu terminei minha formação em São Paulo e fiquei ainda movida pelo teatro, pelos trabalhos mais cênicos mesmo. E quando eu retomei pro cinema, já como atriz, então eu comecei como atriz e fui me desenvolvendo em outras áreas, fazendo cursos de roteiros. Então eu comecei mesmo a fazer vários cursos, a entender como é que funciona essa dinâmica e partir já para fazer os meus próprios filmes. Eu comecei no audiovisual, eu acho um pouco pretensioso da minha parte falar que eu comecei no audiovisual, porque eu não sinto que eu de fato já estou no audiovisual já, porque ainda sou estudante e tudo mais. Mas a minha mãe, Sheuri Manu, ela é produtora audiovisual. Atualmente ela é produtora, diretora, produtora executiva, roteirista, dona da Caterina Filmes. E ela, desde que eu sou muito pequena, a nossa diferença de idade é muito pouca. Ela é só 18 anos mais velha do que eu, então assim, ela tava na faculdade e eu tava aprendendo a engatinhar. Então acabou que à medida que ela foi crescendo e aprendendo e trabalhando no audiovisual, eu também fui acompanhando o crescimento dela. E ela me levava, tipo, pros sets de gravação dela. Eu fiz propaganda, fiz publicidade, tipo, vários comerciais, VTzinhos, quando eu era menor, quando eu era criança, quando a gente morava em Teresina. Aqui em São Luís também eu fiz. E aí, quando eu fui crescendo, e aí, quando eu tava, sei lá, 17 anos, que eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu sempre soube que eu queria fazer. Eu falava que eu queria ser atriz. Quando eu era pequena, eu queria ser cantora ou ser atriz. Aí depois eu queria ser atriz. Aí minha mãe falou tipo assim, não, Maria Eduarda, faz ao menos um curso que englobe mais coisas, porque só artes cênicas eu acho que precisa ter um leque maior de possibilidades. Eu falei, tá bom. Aí eu queria fazer cinema. Aqui em São Luís não temos cinema bacharelado. A gente só tem o IEMA, que tem um curso de cinema de lá. E minha mãe queria que eu fizesse bacharelado. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu encontrei o curso de rádio e TV. Aí eu falei, não, vou fazer rádio e TV então. Aí, quando eu de fato entrei na faculdade e aí eu fiquei mais velha, assim, nos meus 17, 18 anos, foi quando eu comecei a realmente acompanhar mais ela. No sentido, tipo, ela me colocava como assistente de produção. Quando ela tinha um VT pra fazer, ou então alguma coisa do tipo, eu sempre tava lá como assistente de produção. Já tava sendo pago um cachê pelo meu trabalho. E aí, agora eu já tô meio que criando meus próprios projetos. E os projetos dela, da Caterina, eu ajudo ela, sabe? Quando ela tem uma ideia, eu falo, ah, mãe, massa, muito legal. Ela fala, tipo, Duda, revisa esse texto pra mim, revisa esse projeto pra mim, pra eu poder ver se tá bom, se tá compreensível. Então ela fala, tipo assim, vamos conversar sobre esse projeto. Então, na pandemia, eu consegui trabalhar... Eu fiz um curta-metragem na pandemia,
via Zoom, né? E também por ser produtora executiva, eu trabalhei muito nessa parte burocrática, né? Mas foi bem complicado. Projetos foram adiados, mas teve a Lei Aldir Blanc, que foi muito bom pra gente, e a gente conseguiu, a gente ganhou, né, alguns editais da Lei Aldir Blanc, e aí a gente conseguiu trabalhar, no caso, com desenvolvimento de roteiro, que acho que é a melhor forma de se trabalhar enquanto se está num momento pandêmico, né? Você ter tranquilidade para poder desenvolver seu projeto. Durante essa pandemia, falando agora da pandemia, o que é que eu me vi na minha situação? De atriz, sem testes, todos os sets pararam. Fico muito aberta para vários trabalhos, não só aqui em São Luís, mas em São Paulo. Fico muito nessa ponte por conta da minha vida como atriz. Estamos construindo um cenário bastante forte de cinema aqui em São Luís, mas ainda é um processo, então eu tenho que bastante ficar nessa ponte. E eu vivi na pandemia sem trabalhos como atriz, todos os sets parados, e aí eu me concentrei nos meus roteiros, que são coisas que eu posso fazer em casa, a gente pode escrever, e aí eu escrevi bastante, fiz vários, como todo mundo, eu acho, fiz vários cursos online, e às vezes também não fazia nada, porque não estava obrigada a me sentir tão produtiva, mas eu estudei bastante o roteiro, eu escrevi bastante, e aí foram desenvolvendo. Durante a pandemia eu fiz o Lá Vem Chegando, que é o clipe do Crioula Beat. Eu escrevi o roteiro, mostrei pra galera do Crioula Beat, todo mundo curtiu, falei, vamos fazer, e a gente fez. E ficou muito legal, e foi bem num processo, assim, ele foi um clipe bem demorado pra finalizar, porque a gente, obedecendo as medidas que estavam sendo impostas por conta da pandemia, a gente gravava uma parte quando estava a situação melhor, quando liberavam as coisas, aí depois fechava tudo, a gente deixava e demorava mais um tempo para poder realizar, né, o restante. Então demorou mais ou menos um ano aí pra gente terminar. O desejo já foi no final, então as coisas já estavam melhores, né, e a gente conseguiu gravar de uma forma mais orgânica. Nessa época da pandemia, a minha mãe focou muito em desenvolver os projetos dela, da Catirina. E aí, enquanto ela estava desenvolvendo, eu estava lá ajudando ela. Eu, de fato, ano passado, eu não tinha, em 2020, eu acho que a gente fez um VT da Magnífica. E aí eu fui assistente de produção dela nesse VT. Foi de carnaval, eu acho, alguma coisa do tipo. Mas em si, esse ano pra mim, que foi em que eu, de fato, comecei a trabalhar mais. Em que eu resolvi desenvolver projetos meus. Eu tenho uma websérie junto com ela, a websérie chama Manu e Duda, e a gente conta a nossa história, a gente mostra a nossa rotina de uma forma bem descontraída e espontânea. Eu faço no meu Instagram e tudo mais. E eu fiz inicialmente por uma cadeira da faculdade. E como a gente eu ainda tô em AD e a gente ainda tá na pandemia, eu fiz tudo dentro de casa. Eu tinha uma câmera, a gente pegou emprestado um tripé e a gente foi fazendo dentro de casa mesmo. A gente aproveitou a pandemia, né, que a gente não podia ficar saindo de casa, e o que a gente tinha em casa, nossa, falei casa zilhões de vezes, aí vocês cortam se for possível. A gente aproveitou o que a gente tinha em casa, aproveitamos que estávamos sem sair, e aí a gente fez mostrando o nosso dia a dia, como é a nossa relação, que foi tanto pra faculdade, mas eu resolvi continuar com o projeto e tudo mais. Mas aí, ano passado, ela também, o audiovisual sobreviveu por causa, ao menos no Maranhense, por causa de leis estaduais e federais de incentivo ao audiovisual, como a Lei Aldir Blanc. Então, ano passado foi mais isso, a gente focando em fazer projetos para poder entrar com as leis e receber conseguir de fato fazer audiovisual, conseguir produzir alguma coisa com a ajuda das leis. O cinema, para mim, ele é uma forma de expressão muito potente. Eu amo fazer cinema, e o cinema, eu costumo dizer que ele não é só
imagens, ele não é só palavras, ele não é só entretenimento. O cinema ele tem um papel social muito importante. E as pessoas cada vez mais querem se ver no cinema. E cada vez mais eu quero contar histórias para que as pessoas possam se enxergar nesse cinema que é um cinema de todos, né? Então, para mim, cinema é isso, é uma forma de expressão muito potente. O cinema para mim eu acho um espaço que eu posso colocar para fora tudo que está aqui dentro, de alguma forma. Alguma coisa presa que está aqui dentro, que eu preciso expor aquilo. Então, através dessa arte, eu consigo colocar todas as minhas dificuldades e as dificuldades que eu percebo e sinto no coletivo, eu consigo colocar para fora. Eu acho que todas as minhas questões como mulher, como uma pessoa também que está nessa batalha, dessa luta no cinema em São Luís, Maranhão. O cinema pra mim, é muito louco falar isso, porque assim, o que o cinema representa pra mim? Eu sempre amei muito cinema. Eu sou aquela criança da geração eu sou da geração de crianças que amava assistir televisão e vivia pra assistir televisão. Eu fazia isso o tempo todo. Então pra mim assistir televisão era tudo. Então eu sempre fui daquelas que assistia uma série e aí pensava ou então novela, pensava no capítulo seguinte, eu criava na minha cabeça a história. E aí eu criava como eu queria que fosse. Então, assim, pra mim o cinema marcou todas as etapas da minha vida até hoje e eu nunca pensei em fazer outra coisa. Eu sempre quis tá na área do audiovisual, tá na área do cinema. Então, pra mim, o cinema é basicamente o que eu quero fazer pra minha vida e é o que eu faço pra minha vida e representa grande parte do que eu sou. Eu tenho muito amor pelo cinema. Se eu pudesse, eu faria zilhões de filmes. Se eu tivesse orçamento, dinheiro, eu faria zilhões de filmes. Eu estudaria tudo que eu poderia estudar sobre cinema, roteiro, fotografia, direção de arte, montagem. Porque eu acho incrível, pra mim, não sei, eu não sei explicar, porque a arte em si, você tem uma ideia, você faz algo, você consegue expressar. Mas com o cinema, você vê aquilo numa tela, sabe? Você conseguir... eu não sei, eu só sou apaixonada. Essa é a história de um mulato brasileiro, da malandragem aqui do Rio de Janeiro. Preste atenção no nosso conto e vê se não dorme no ponto pra história que eu vou contar primeiro. Eu busco no mais velhos dos terreiros e tambores, e assim fico mais...